Graças a Deus pelas bênçãos recebidas. Graças a Deus para poder levar até você, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor. E eu quero te saudar com a paz do Senhor. E quero convidar para ouvir essa meditação e ver também a palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 48. Eu sou o pão da vida. Eu vou repetir. Eu sou o pão da vida. Sabem quem pronunciou essas palavras? Foi o Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer um breve comentário sobre isto. Mas quero pedir ainda que você não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e convidar outros irmãos, outras irmãs para participarem também. Meus irmãos, Jesus disse que ele era o pão da vida. Ele estava no meio dos seus discípulos, falando para as multidões, que naturalmente eram judeus. E os judeus passaram por uma experiência real, muito importante. Quando eles estavam no deserto, que saíram do Egito, eles não tinham mais pão, eles não tinham mais comida. E naturalmente o povo estava com fome. Aí está em casa a mulher reclamando, os filhos chorando. E aí surgiu aquele problema grande em Israel. E Moisés orou. E o Senhor Deus que estava com ele abençoou, mandando o chamado maná, que descia todo dia, de segunda a sexta. Sábado não tinha maná. E eles passaram a chamar o pão do céu. E agora, o Senhor Jesus Cristo está conversando com aquela multidão. E ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, aquele maná que vocês disseram, vossos pais, que era o pão do céu, não era o pão do céu. O verdadeiro pão do céu sou eu. Eu que sou o maná espiritual, que sou um pão da vida. E é tão importante o termo pão. O pão se refere praticamente a alimento. Jesus, quando estava ensinando os discípulos a orar, ele começa assim, Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dentro do sentido, nos dá o alimento de cada dia. Mas eu quero ver também nessa palavra, num sentido figurado. Quando nós estamos orando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, em outras palavras, nós estamos também pedindo o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o pão da vida. Senhor, o pão da vida, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Continua nos dando deste pão. Nós precisamos se alimentar deste pão. E eu preciso me alimentar deste pão. Pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Quando lemos ou pronunciamos essa palavra, Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Às vezes estamos orando, agradecendo que ganhamos o pão, a comida, né? Mas muitas vezes esquecemos que o maior pão, o principal pão, é o pão da vida, é o Senhor Jesus Cristo, o pão que desceu do céu. Eu preciso desse pão diariamente, minha irmã. Eu preciso desse pão diariamente, meus irmãos, pastores, obreiros. Precisamos deste pão. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Outras palavras, eu quero me alimentar hoje e sempre deste pão tão poderoso, que é a presença poderosa do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. E ele diz, eu sou o pão da vida. Graças a Deus. O pão, literalmente falando,
Nós temos que ir na padaria, pagar, comprar, ou então quem quiser fazer em casa tem que comprar o trigo, tem que escolher o fermento para ter o pão, mas ele gastou dinheiro. Mas esse pão nosso aqui, de cada dia, o pão da vida, você não precisa pagar, que coisa. Você não precisa ir na padaria. Você não precisa ter farinha de trigo e fermento, não. Este pão da vida está conosco, está agora comigo e contigo que você me ouve, minha irmã, meu irmão. E nós podemos nos alimentar deste pão. O pão material que nós compramos na padaria, fazemos, de um dia para outro, ele vai ficando meio duro, meio ressecado. Se passar mais algum dia, ele fica embolorado e tem que jogar fora ou dar para as galinhas. Mas esse pão da vida, ele não fica velho, ele não fica embolorado, ele está sempre fresquinho, está sempre renovando. Há uma unção, há um poder neste pão da vida. E Jesus falou textualmente: eu sou o pão da vida. Que coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, o pão é alimento, o pão da vida. Se nós não tivermos alimento, nosso corpo vai definhando, vai perecendo. E assim, Jesus é o nosso alimento espiritual, é o nosso pão da vida. E nós precisamos de todo dia, como a palavra diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos pão de cada dia, esse pão espiritual com o Senhor Jesus Cristo, para ter vida, para ter poder, para ter graça, para ter ânimo, para ter entusiasmo, para ter a renovação espiritual, para servir o Senhor com alegria, aguardando a sua volta. É o pão nosso. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Minhas irmãs, meus irmãos, obreiros, companheiros, eu estou pregando agora de um pão que não se encontra na padaria, que não se pode fabricar em casa, mas pode estar conosco e é para estar conosco todo dia. É o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que dá alimento espiritual para nossas almas. Vamos nos alimentar deste pão. Vamos viver na presença deste pão. E que possamos também pensar, e quando estiver orando, pensando nisso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pai eterno, o pão do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, dá-nos hoje, dá-nos cada dia, cada momento, para nós ter vida, para nós ter alimento, para ser uma bênção, ter esperança. Isso é importante. Eu quero terminar dizendo que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu quero, meus irmãos, deste pão da vida. E eu tenho que orar também, pedir: Pai nosso que está no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ia pensando assim: Jesus, que é o pão da vida, dá hoje também, dá todos os dias na minha vida, para eu ter alimento, ter vida espiritual. Amém. Pai de amor, Deus de bondade, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que estão me ouvindo neste momento, derramando as tuas bênçãos e dando graça. Pai de amor, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.